boa noite. Sejam bem-vindos à Rituais do Sul. Vamos ter aqui uma pequena tertúlia com o nosso autor do livro A Lenda de Thor e a nossa moderadora, a professora Solange. Uma salva de palmas para eles. Podemos começar, sim, ok? Tá. Até já! Pronto, boa noite a todos. Não estou a gostar da minha voz no microfone, a Dona Manuela fala muito melhor do que eu. Mas pronto, estava a Dona Manuela a dizer que é uma conversa entre amigos e pelo menos parece que sim, que é uma conversa entre amigos, e agradeço a presença daqueles que estão aqui para nos ouvir, para passar connosco este bocadinho. É uma pena que não esteja mais gente, não é? Mas os que estão são bons e isso é que conta, não é? E é muito importante nós percebemos que num mundo cada vez mais desligado das pessoas, ligado às tecnologias, que ainda haja alguém que queira vir ouvir falar sobre livros e que ainda haja alguém a apostar em escrever livros, não é? Sobretudo livros infantis, com o problema que nós temos agora com as crianças que não querem ler. Mas pronto, nós continuamos a lutar para que todas as crianças continuem com o universo da magia dos livros, não é? É esse o nosso papel, é esse o nosso trabalho. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Solange, sou professora já há muitos anos, apesar de estar no nível secundário, este mundo dos livros, sobretudo os livros infantis, chegou até mim quando me tornei mãe, porque obviamente quando nós nos tornamos mães começamos a procurar este universo mais infantil, esta magia dos livros, estas mensagens simples que os livros nos passam, não é? Estes exemplos e que nós de forma genuína e simples passamos aos nossos filhos e que trazemos para a nossa vida, porque muita gente acha que quando nós crescemos já não precisamos destes livros infantis, mas há livros que ficam para sempre. Por exemplo, O Pequeno Príncipe, que é aquela obra, não é? Um clássico que toda a gente fala. Alice no País das Maravilhas, que foi dos livros que eu mais gostei de ler em criança. Exatamente, então, como os desenhos animados, já somos adultos, já não vemos os desenhos animados? Mentira, os desenhos animados também passam mensagens muito importantes para nós, mas pronto. Passando à frente, estava eu a dizer, sou professora e isto do mundo dos livros faz parte da minha vida, quer na sala de aula, quer a nível pessoal. Também sou contadora de histórias porque faço voluntariado em primárias e em prés, a tentar passar esta mensagem dos livros e a importância de nós lermos às crianças, e tem sido um trabalho difícil porque cada vez mais os miúdos não pegam num livro, usam o telemóvel, muitas vezes me dizem sim, conheço aquela história. Eu, qual história? Aquela do Lucas Neto. E eu nem fazia ideia quem era o Lucas Neto, descobri entretanto que é alguém, um influencer ou qualquer coisa assim do género, exatamente, um youtuber que tem grande sucesso, mas eu não conhecia, não é? Eu conheço os livros palpáveis. E tento levar esses livros também aos miúdos, levar o livro físico comigo para eles poderem ler, folhear, rirem com os personagens que eu tento imitar, enfim. E hoje estou aqui porque recebi este convite, é a minha primeira vez, por isso tenham paciência comigo, não é? Estou a tentar fazer o meu melhor, mas fiquei muito contente porque realmente este universo é um universo que me diz muito. As ilustrações, as histórias, os livros, aliás, as melhores memórias que eu tenho de criança, assim como o Bruno, são as histórias que eram partilhadas com os nossos avós junto à lareira, aqueles jantares de família, aqueles momentos, o Natal, não é? Que nós partilhávamos, jogávamos às cartas, ouvíamos histórias. Exatamente, e que hoje em dia nós temos perdido um bocadinho isso, não é? Mas essas são as melhores memórias que nós guardamos da nossa infância, são a partilha de histórias. Hoje vamos partilhar, vamos por aqui, vamos aqui, feito assim, que é para todos verem. Hoje não estou aqui para apresentar apenas mais uma história infantil, um livro infantil de super-heróis, não. Estou aqui para apresentar este livro. Este livro conta-nos uma história que nos passa uma mensagem de amor, é um legado, não é? Uma mensagem de amizade, uma mensagem de amor, uma mensagem de amizade genuína e, sobretudo, como transformar a dor de uma perda, porque este livro também fala do luto, a dor de uma perda numa mensagem de esperança, num legado de esperança. Foi isso que o Thor deixou, um legado de esperança. E esta mensagem da perda, a todos nós, até os crescidos, é uma forma que nós tentamos evitar. Por norma, ninguém gosta de falar do luto, da morte, não é? Mas ela faz parte da nossa vida.
e podermos falar de um assunto tão duro com uma história tão bonita é sempre uma mais-valia. Bom, mas agora vou passar a palavra ao Bruno, que melhor do que eu, ele pode se apresentar. Não contes tudo, que eu depois tenho algumas perguntas para te fazer, mas pronto, melhor do que eu, o Bruno irá apresentar-se e contar também um bocadinho da história dele, para partilhar convosco como chegou até aqui. Bem-vindos a todos e espero que gostem. Olá a todos, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite à Rituais do Sul. Espero que por muitos anos se mantenham por cá. É sempre falta associações que nos apoiem não só no artesão, mas também na cultura, no teatro, na música, que muitas das vezes, quando recebemos apoios ou subsídios, somos levados de parasitas da sociedade, enquanto vemos milhões de euros serem depositados em bancos e não são subsídios, são apoios, são resgates, é tudo, há sempre uma palavra diferente quando se fala de cultura e uma palavra diferente quando se fala de bancos ou de outra coisa qualquer, ou aeroportos como a TAP. É uma história muito longa. Bom, eu sou natural de Tavira, o meu nome é Bruno Pimpão, mas assino como Carminho de Palma, não sei se posso dizer o porquê, posso? Não, ainda não. Assino como Carminho de Palma, é um nome pseudónimo artístico, também faço teatro, escrevo peças de teatro e também, para quem não sabe, sou chefe de cozinha. Bom, cozinheiro. Tenho 43 anos neste momento, este é o meu terceiro livro publicado, desta vez sobre a chancela Meia Longa, da editora Cordel de Prata, que é uma editora portuguesa, e os anteriores foram todos, e não querendo fazer muita publicidade, porque já não é a minha editora, mas do Grupo Atlântico, sobre a chancela Flamingo Edições. É o terceiro livro, eu tento pôr sempre nos meus livros algo pessoal. Este chama-se Os Guardiões das Sombras, a Lenda de Thor, que é uma história verídica, e todos os passos até ele se tornar o super-herói foram, ou seja, aconteceram mesmo na realidade, e é um apelo à adoção, porque também trabalho como voluntário na Obesa em Tavira, que é a Unidade de Bem-Estar Animalar, e vejo as dificuldades que muitos animais passam na rua e como são tratados, e eu vejo para mim os animais como um membro da família. Não estou a dizer que é como a minha mãe, como o meu pai, mas é como se fosse um primo, como se fosse um amigo de infância, como se fosse um ex-namorado que nós temos muito carinho. Este livro vai reverter os direitos de autor, os royalties, diretamente para a Associação de Resgate Animal do Algarve, que é a ARA, que tem a sua sede em Lolé. Infelizmente, pelo calor e pela logística, também não pôde estar presente hoje, assim como também não esteve ontem no dia de lançamento oficial do livro, porque eles estão lá tão quietinhos nas casinhas deles, também não vamos chateá-los, mas eu tenho aqui algumas brochuras da associação, se vocês quiserem conhecer o trabalho deles, é excelente, baseia-se muito em 4 ou 5 pessoas e um grupo enorme de voluntários espetaculares. E mais uma vez obrigado também à professora Solange, que também apareceu de surpresa ontem lá no lançamento do meu livro, e eu só sou de agora, mas é sempre bom estarmos entre família, amigos e entidades e o que quer que seja, e mais uma vez obrigado ao Elídio e à Manuela, que já nos conhecemos há algum tempo, e obrigado por acreditarem em mim, e obrigado para todos os presentes estarem cá, e depois da Solange, a professora Solange fazer as perguntas, eu vou desvendando os mistérios. Uma curiosidade, o mesmo que fiz ontem vou fazer hoje. Para quem comprar o livro aqui na feira, vai ter um processo de adoção, não do animal em si, mas de uma pequena surpresa que eu tenho para vocês, que quem comprar o livro mete a mãozinha na bolsa e adota um guardião das sombras. Mas pronto, obrigado a todos, e já agora uma salva de palmas para a Rituais do Sul e para a professora Solange, que é a primeira vez a fazer isto, e ele também, apesar de já ter alguma experiência. Bom, o Bruno já pegou aqui na premissa para a primeira pergunta que eu tinha para ti, não é? Sempre que nós pegamos neste livro, acho que será uma das curiosidades, ele abriu um bocadinho o leque, porquê Bruno Pimpão, e depois é assinado com Carminho de Palma. E eu sei que há uma história muito bonita, que a mim também me diz muito, porque também tem essa realidade, ainda há pouco falámos sobre isso, mas gostava que contasses aqui a quem nos ouve, não é? A história por trás deste nome Carminho de Palma, quem foi Carminho de Palma e porquê esta homenagem a Carminho de Palma? Ora, vamos tentar fazer o que não fiz ontem, falar sem chorar. Nunca é fácil, as lembranças são sempre frescas, ainda para mais, para alguém que foi tão importante na minha vida. O meu nome é Bruno Filipe Pimpão Galhardo,
mas resolvi ter um pseudónimo artístico em homenagem à minha avó, chamada Maria do Carmo Palma, mas toda a gente a tratava por Carminho. E porquê a minha avó? Porque foi ela que me criou basicamente na minha infância. Os meus pais tiveram de trabalhar muito cedo, foram pais muito cedo na idade, e a minha avó cuidava de mim, e apesar de ter uma escolaridade muito baixa, que quase não saberia quase ler e escrever corretamente, apesar de ser uma pessoa bastante trabalhadora, e então ela fingia que me ajudava a fazer os trabalhos de casa, ou seja, enquanto eu estava a fazer os meus trabalhos de casa, ela ajudava. Foi uma mãe para mim. Aliás, a avó é mãe 2 vezes, não é? É mãe com açúcar, diz a Solange. E então achei que, tendo em conta que ela me apoiou nos primórdios da minha aprendizagem na escrita e continuou a apoiar não só na escrita, mas na minha orientação sexual, na minha escola, na minha universidade, nas minhas formações, ela apoiou-me em tudo na minha vida. Não vamos dizer que as pessoas antigas são muito quadradas. A minha avó sempre foi muito circular, sempre foi muito amiga de ajudar, mesmo a outras pessoas, mas foi um apoio que eu tive incondicional. E então, quando me perguntaram: queres assinar com o teu nome ou queres assinar com um pseudónimo artístico? Eu achei que seria uma maneira de imortalizar o nome dela. E por incrível que pareça, eu tenho uma prima direta mesmo, ou seja, bisneta da minha avó, que também se chama Maria do Carmo e também que só gosta que lhe chamem Carminho. E então achei que seria uma forma de imortalizar a minha avó e tê-la sempre presente comigo. Foi o que ela fez enquanto esteve viva. As avós sempre a criarem boas memórias, não é? E a influenciarem a nossa vida e as escolhas no futuro. Aliás, eu há pouco não disse, mas eu nunca quis ser professora. Nunca. Não fazia parte do meu objetivo de vida. Tinha assim muito bem definido e às vezes escolhemos percursos que não são aqueles que nós pensamos. E talvez seja essa partilha de histórias, esses momentos que fomos guardando e que me marcaram tanto, que acabaram por me definir como professora. E ainda por cima de literatura, não é? De português. Então acho que, de certa forma, tudo aquilo que nós vivemos com os nossos avós nos influencia. E esta homenagem, claro que é uma homenagem muito bonita, não é? Maria do Carmo, os nomes mais antigos também estão a perder-se e nós trazermos para agora, para a vida, esses nomes, que foram os nomes que nos marcaram, e valorizar o papel que os avós têm na nossa vida e que continuam a ter, porque hoje então, cada vez mais os pais trabalham até muito tarde, têm muitas horas e muitas vezes são os avós que ficam responsáveis pelos netos. E acho muito bonito a tua parte teres homenageado a tua avó dessa maneira e imortalizado, não é? Já os grandes escritores o faziam, muitos assinam com pseudónimos, também com homenagem a alguma coisa. Bom, a segunda pergunta também tem a ver com aquilo que falaste há pouco, que tem a ver com o teu universo profissional, que é muito variado. Trabalhas numa escola, não é? Como chefe de cozinha de uma escola, com miúdos, mas também dedicas a tua vida ao teatro e também ouvi há pouco, não sabia, mas ouvi há pouco da tua parte que fazes voluntariado. São realidades muito distintas daquilo que é o universo da escrita. Como é que todas estas realidades tão diferentes te ajudam neste processo, ou te inspiram, ou como é que tu consegues conciliar todas estas realidades tão divergentes e se essas realidades te ajudam no processo criativo, no processo escrito e de inspiração? Ora bem, isto é um mal geral. Acho que nós em Portugal temos que ser muito criativos e temos que ter mais do que uma função, ou seja, temos que fazer sempre muita coisa e eu acho que quanto mais faço, menos ocupado fico. Ou seja, eu como faço de coração, para mim é fácil fazer, ou seja, já se tornou parte de mim fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, tanto que eu ainda há pouco estava a falar com a Manuela, eu estou de férias agora e tenho uma curta-metragem para filmar, tenho uma peça de teatro para preparar numa futura exposição que vai acontecer em Tavira, tenho um próximo livro já a ser escrito, é a continuação de um anterior livro que já escrevi, e tenho uma peça de teatro que já era para ser encenada e tratada este ano, infelizmente por tanta coisa a acontecer não consegui. Chama-se Às Duas Passa a Três, também fica o convite aqui para quem quiser ir ver. Em princípio esperemos que no Natal do ano que vem eu consiga, mas a criatividade eu acho que está em todo lado. Quando a gente cozinha, porque temos que ser criativos, quando a gente escreve, porque às vezes não é fácil a gente transpor e transformar a dor da perda, como disseste ainda há pouco, em algo criativo e usar a imaginação.
E eu às vezes tenho mesmo que ter mesmo criatividade para tentar organizar o meu horário, que a criatividade às vezes choca com a realidade. Eu, quando escrevi este livro, ainda não tinha sido voluntário, mas quando ganhei a realidade do que é ser voluntário e do que os animais sofrem até chegar a abrigos em condições e ter as condições que nós dizemos básicas, não é? Que é a comida, a água, o carinho, um sítio para dormir, que até para nós humanos está a ser complicado, às vezes arrendar em casa é uma complicação, mas a criatividade vem de tudo aquilo que eu vivo, e quanto mais eu vivo, mais eu consigo criar. Quando estou no voluntariado e trato animais, há sempre situações que acontecem que são caricatas e eu passo para o papel, e sou daquelas pessoas bastante antigas em que gosto de escrever no papel, até no caderno, numa folha, num guardanapo, e depois vou guardando e fazendo uma antologia de tudo que... Ainda há pouco tempo estava no jantar de uma amiga e estávamos a falar sobre como as ruas hoje estão desertas. Antigamente nós brincávamos às escondidas, brincávamos à ata deserta, ao mata, a tanta coisa, e hoje em dia, como estavas a dizer, as crianças estão agarradas a um tablet, a um telemóvel, e também eu acho que os pais se sentem um pouco inseguros também, porque não se sentem à vontade, calhando, por nós brincarmos na rua. Antigamente acho que a mentalidade era diferente e agora está um pouco mais... Eu acho que estamos a regredir. Estamos a fechar os filhos em casa, que era o que se fazia antigamente, e pronto, e esperemos que não aconteça, porque eu acho que é muito importante ler, e fiquei super satisfeito de saber que o teu filho adora ler, porque cada vez mais se perde o gosto, e eu acho que quanto mais nós lemos, mais nós viajamos, mais nós somos criativos, mais nós somos humildes, mais nós nos tornamos reais, porque quando nós temos contacto com tantas coisas como a cozinha, o teatro, a escrita, o voluntariado, eu acho que são realidades diferentes, mas são realidades que nós temos que ter na vida. Portanto, acho que é como se fosse uma receita de culinária. Tudo o que nós fazemos na nossa vida vai acrescentando sempre alguma coisa a nós. Podem bater palmas. Eu costumo dizer aos meus alunos que nós nunca somos uma coisa só, não é? Que nós somos o resultado das viagens que fazemos, das músicas que ouvimos, dos livros que lemos, das escolhas, não é? Que fazemos para a nossa vida, e o que acabaste de dizer tem tudo a ver com isso. Assim como estavas a falar das brincadeiras, não é? Ainda recentemente eu partilhei uma fotografia, um vídeo. Eu não sou daqui, apesar de viver no Algarve já há muitos anos e ter tomado o Algarve como a minha segunda casa e adorar viver aqui, foi por opção mesmo, não foi por obrigação. Eu sou do Alentejo e eu tive a sorte de crescer numa aldeia. E numa aldeia não há miúdos dentro de casa, há miúdos, é o contrário, os pais puxavam-nos para dentro de casa porque nós vávamos o tempo todo na rua. E não havia telemóveis para chamar para vir para casa. Hoje em dia, quando me dizem, eu mandei uma mensagem ao meu filho para vir jantar, isto a mim, pronto. Naquela altura as mães iam à janela, os avós gritavam, exatamente, porque não havia relógios, não havia telemóveis, não havia nada disso, e nós brincávamos na rua até o sol se pôr, e quando ouvíamos o grito da mãe ou da avó, era hora de regressar a casa. Não falaste das escondidas e da apanhada, aquelas brincadeiras que todos nós tínhamos. Eu não sei se aqui havia essa tradição, se não. Eu lembro-me muito, e agora os Santos Populares trouxeram-me essa memória, e a rua dos meus avós trouxe-me essa memória, que era, não sei se alguém conhece isto, que era fazerem fogueiras com alecrim. E depois as crianças saltavam as fogueiras na altura dos Santos Populares, ou seja, nós, eu não lembro qual era o santo, mas os avós traziam, não é? Traziam do campo. Tem a tradição de saltar à fogueira. Pronto, eu não me lembro se seria num santo ou se seria nos três, mas lembro-me do meu avô, sobretudo, que a minha avó normalmente estava em casa, não é? Era dona de casa. O meu avô é que estava fora, e normalmente o meu avô trazia o alecrim, assim como todas as outras pessoas da rua. Faziam-se várias fogueiras ao longo da rua e nós começávamos numa ponta e íamos até à outra, e depois era aquele misto, não é? De querer saltar, mas ao mesmo tempo o receio de nos magoarmos, mas... Não é? E nós guardamos estas memórias, e daqui a uns anos estes miúdos de agora, que memória é que vão ter do telemóvel ou dos jogos que jogam no telemóvel? Ou PlayStation, exatamente. Não há as memórias destes jogos como nós estamos agora aqui a partilhar, não é? E se antigamente os pais nos obrigavam a vir para casa, hoje em dia quase que os pais obrigam a sair lá, porque já estás em casa há muito tempo. Mas pronto, bom, passando à pergunta seguinte, isto é uma conversa que nós estamos aqui a ter, não é? Ainda há pouco acabaram por se aperceber, este livro, como eu vos disse, além de Thor, os Guardiões das Sombras, é
resultado da criatividade do Bruno, mas parte de uma premissa, parte de uma história real. Não é? O Thor era um animal de estimação, era um gatinho que tiveste durante muito tempo, foi teu amigo, partilhou a tua vida, partilhou a vida dele contigo, e que por um problema de saúde acabou por partir, não é? Por falecer. E tu decidiste trazer essa história, trazer essa realidade para o livro, a história. Gostava que falasse um bocadinho sobre isso. O que é que se passou, o que é que aconteceu ao teu, agora passa a ser de todos nós que lemos a história, não é? Uma forma de imortalizar também este teu, nosso Thor. E gostava que tu falasse um bocadinho sobre isso, o que é que se passou, porque aqui também é um alerta para todos aqueles que gostam dos animais de estimação de estarem atentos aos sintomas e também procurar uma segunda opinião, que eu sei que houve aí, não é? Aliás, o vilão desta história está relacionado com isso. Pronto. Então, falas tu. Ora, eu adotei o Thor, já é o meu segundo gato. Nós temos que fazer sempre cedências, eu nunca fui de ter gatos, mas infelizmente o meu companheiro mostrou-me que há uma parte dócil nos gatos, apesar de eles serem sempre os donos de casa e eles é que mandam em tudo. E eu fui buscar o Thor, aliás todos os meus animais até hoje têm sido adotados, porque eu acho que todos eles merecem uma casa, independentemente da raça, etnia, nome que queiram chamar, cor do pelo, para mim é igual, é para adotar, e é essa mensagem que eu também quero passar neste livro. O Thor foi adotado de uma senhora que vivia no campo, na serra em Castro Marim. Eu fui de Tavira a um almoço com umas amigas minhas e acabámos por ir buscá-lo lá à casa dessa senhora, e sempre foi um gatinho muito dócil, muito carinhoso, até demais, porque ele era um oferecido mesmo no meio disto tudo, e ele acabou por crescer muito grande, e eu poderei mostrar a fotografia se vocês quiserem ver, eu posso partilhar isso com vocês, ou então as minhas redes sociais têm fotografias dele que eu publiquei esta semana. E infelizmente começou a aparecer um comportamento diferente dele, e eu, como não tinha tido gatos, para mim foi difícil compreender. Ele acabava sempre por fazer o xixi fora da caixa de areia e eu não percebi o porquê, e ao princípio eu sou uma pessoa que tem muito mau feitio, apesar de não parecer. Irritei muito com essa situação, claro que não agredi, não maltratei, mas tentei procurar ajuda no veterinário. Infelizmente poderia ser um dia não, porque todos nós temos o nosso dia não. Esse veterinário não deu tanta importância àquilo que estava a acontecer, que seria uma coisa normal, porque infelizmente eu também tinha mudado de casa há pouco tempo e poderia ser o stress da mudança. Mas o problema é que o Thor veio para casa, eu comecei a fazer o tratamento necessário e ele continua a fazer a mesma coisa. E apesar de estar a passar nessa altura dificuldades financeiras, achei por bem voltar outra vez a um veterinário diferente e pedir uma segunda opinião. Nós fomos a primeira vez numa quinta-feira e na segunda a seguir, ou seja, não foi tampouco uma semana, nós fomos a um segundo veterinário, porque ele já, no dia que nós o levámos ao veterinário, já tinha feito a urina com sangue no chão, e nós entramos em pânico e voltámos a ir outra vez ao veterinário, que já estava marcado. E infelizmente o veterinário, a primeira coisa que disse logo, assim que lhe mexeu, disse: ele tem a bexiga tão cheia de urina já, que eu aposto que tem que ser cristais. Ele tem cristais, pedras nos rins, como vocês quiserem dizer. Ele tinha cristais na bexiga. O veterinário fez tudo o que foi possível, acabou por levá-lo depois para o hospital dele em Rolé, para poder fazer uma cirurgia. Infelizmente ele fez a cirurgia, mas não recuperou, ou seja, já não acordou da operação. Para mim custou muito. Aliás, qualquer pessoa que perca um animal de estimação é sempre doloroso. E eu comecei a escrever. E pronto, já estou a chorar. A história do Thor é real. Ele realmente lutou contra a doença que são os cristais na bexiga. E por isso é que eu dei o Dr. Bigodes, que é o ajudante do vilão da história, que seria o veterinário que o mal diagnosticou, e tornei o Mr. Crystal a doença dele, ou seja, e era o que eu estava a falar ainda há pouco com a Solange, quando falámos de forma particular. Muitas das vezes os nossos animais não têm voz, eles ladram, miam, fazem o seu barulho, a sua língua, não é? Falam a forma como eles, a língua deles, e nós não entendemos. E os veterinários é aquilo que nós temos mais próximo da pessoa, que percebe aquilo que eles podem ou não ter.
e eu confiei, e como disse ainda há pouco, há dias bons e há dias maus em qualquer profissão, e não culpei o veterinário, não culpei a clínica, e culpei-me a mim, porque já podia ter feito isso mais cedo, mas com receio e como expliquei, a fase financeira não era a mais fácil, e depois arrependo-me que podia calhando ter feito muito mais e não fiz. Mas pronto, como isso aconteceu, eu comecei a passar para a escrita. Todos os gatos, os Guardiões das Sombras originais, são gatos de amigos meus. O Sr. Garra é um gato de rua que vive na minha rua. O Ronron é o gato dos meus padrinhos. A Orange é a gata de um dos meus melhores amigos, que é o Isaac, e por acaso chama-se Orange. E então eu tentei tornar o mais real possível e tornei o Thor um super-herói. Ou seja, ele vai lutar contra o Mr. Crystal, que foi a doença que o levou a falecer, de forma a demonstrar aos outros gatos que poderiam enfrentar essa doença. É uma doença que há muito pouco a fazer, para quem não sabe, é a principal causa de morte dos gatos do sexo masculino, porque quando cria é muito difícil passar pelos canais apropriados, a pedra, o cristal, como quiserem chamar, e mata muitos gatos. É muito raro um gato que tenha essa doença que não acabe por falecer, mas é tudo uma doença que, se for prevenida, ou seja, se nós detectarmos os primeiros sintomas no princípio, é mais fácil de ser detectada, e há realmente uma cirurgia, que também é uma curiosidade, há uma cirurgia que transforma o canal de urinar dos gatos, que torna o canal mais amplo e que permite expelir os cristais. Mas, como eu disse, só se for antecipadamente detectado esse problema e não deixarem chegar ao limite, que nós não sabíamos e acabou por chegar. Mas pronto, o Mr. Crystal é a doença que levou o nosso Thor e tornou-se o vilão da história. Mas, tal como na história ele vence, na vida real ele também venceu, porque ao fim e ao cabo ele foi operado, não morreu da doença, morreu sim da cirurgia, que já não aguentava devido à fragilidade que ele tinha. Obrigada. Eu não chorei. Nós falamos aqui dos animais de estimação, não é? Porque a história trata do Thor. E também há uma história associada ao nome Thor, depois podes contar também, que eu ontem ouvi e achei engraçado. As coisas acontecem por uma razão. Mas nós falamos aqui dos animais de estimação, mas com as pessoas acontece o mesmo. Há muitas pessoas que acabam por falecer porque não ouviram uma segunda opinião, porque não procuraram mais, acreditaram. Exatamente. Às vezes até desvalorizamos os sintomas que temos, não é? E achamos, não é nada, até porque se nos queixamos é porque nos estamos a queixar, se não queixamos é porque nos... Pronto, há sempre. E depois fizeste-me lembrar de uma história pessoal que vou agora partilhar, que também tem a ver com o meu filho, por causa dos veterinários. Que... Não, mas não é ele, fui eu. Foi com ele, mas foi comigo que aconteceu. E que estavas a dizer que os animais não sabem, não é? Não sabem contar o que estão a sentir. Quando o Diogo era mais pequenino, nós fomos e agora ia dizer outra vez, fomos ao pediatra. E eu estava a falar com o Dr. João e disse veterinário. E assim que me apercebi que tinha dito o veterinário, que tinha ido com ele ao veterinário, obviamente que comecei-me a rir por causa do ridículo da situação, e o Dr. João disse-me logo, não, olha que não é assim tão ridículo, porque os pediatras e os veterinários têm mais em comum do que aquilo que julga, porque ambos tratamos pessoas, não é? Pessoas ou animais, mas tratamos seres que não se sabem queixar, que não sabem dizer onde é que dói e porque é que dói. Então agora achei graça, fez-me lembrar desse episódio, desse momento que lá está, foi com ele, mas fui eu que passei por ela, fui eu que chamei veterinário ao pediatra. Pronto, por isso faz parte. Pronto, estava a dizer que sei que o Thor se chama Thor por uma história também pessoal. Se quiseres partilhar connosco, depois já te faço a última pergunta que gostava. Queres partilhar a história de como é que se chamou Thor? Porque o nome Thor? Olha, a origem Thor, eu nem sei se posso dizer isto, estão aqui crianças, portanto eu não vou dizer o nome. Eu gosto muito de teatro revista e há uma peça que eu adoro, que é com o João Baião e com a Marina Mota, em que a Marina Mota faz um papel enorme, fantástico, num prédio em que ela mora numas águas furtadas, é uma das personagens,
E é uma senhora já com uma certa idade e o gato tem um nome muito português. Eu digo que é Pi e acaba em Lau, não posso dizer o meio, que é um nome que coisa. E foi uma luta porque eu gosto de ter sempre nomes que tenham algum significado, porque têm que ter, não é? Porque são os nossos animais de estimação. E o Thor, como eu disse, foi adotado e tinha uma curiosidade muito grande porque era o maior dos irmãos. Era o maior dos gatinhos que tinham nascido daquela ninhada e os donos tinham-nos chamado Arnold, como Arnold Schwarzenegger, porque era grande e não sei o que é mais. E na altura que nós adotámos o Thor, houve uma noite de trovoada muito grande e a minha gata mais velha ficou com um pânico enorme. E ele era o único que estava na varanda, como se não se passasse nada. O mundo parecia que estava a acabar lá em cima no céu. E por o fato de ser cinzento e ter, eu dizia que ele era um drag queen muito sexy, porque ele tinha os contornos dos olhos pintados, eu dizia que ele tinha que ser artista de alguma forma. E naquele dia o meu companheiro estava a dizer que ainda não tínhamos batizado, porque ninguém queria pôr o nome que eu queria. Ninguém dizia que achava simpática pôr esse nome ao gato. E então nós andámos assim, olha, ele estava lá fora, é cinzento, não gosta de trovada, parece assim um gato mais nórdico, está marcado, parece que vai para uma guerra porque tem marcas nos olhos. E então ficou o Thor, que eu até fiquei com medo quando nós publicámos o livro que os direitos de autor de alguma coisa viessem chatear-nos. Mas a editora disse que, como era um livro solidário, que iam deixar passar e que tinha que ter mais atenção a isso. Mas o Thor foi um gato que cresceu muito. Com 9 meses ele já tinha o dobro do tamanho da minha gata com 6 anos. E eu, como disse, terei todo o gosto em mostrar as fotografias. E foi por o facto de ele começar a ganhar também a dimensão que nós realmente achámos que o nome tinha calhado bem. Mas pronto, foi Thor. Por acaso pensava que tinha alguma coisa a ver com aquele miúdo que estava lá ontem na apresentação, com o boneco, porque quando ele foi visitar que levava o boneco... Quando ele veio para a nossa casa a primeira vez, nós ainda não tínhamos decidido que nome é que devíamos de chamar. E o Gabriel, que é uma das personagens do livro, como nós dissemos que estávamos indecisos em alguns nos nomes, ele trouxe um bonequinho, eu acho que era daquelas ceninhas tipo do Happy Meal, dos bonequinhos. E o Gabriel, que também está publicado, e a mãe publicou ontem, tem uma fotografia, ele hoje já tem 14 anos, foi há 5 ou 6 anos, já nem sei bem quando é que o Thor veio para nós, mas nunca tenho uma boa referência com datas. Mas ele trouxe um bonequinho e então ficou tão caricato que nós decidimos mesmo que tinha que ser Thor. Tinha que ser mesmo. Mas pronto, obrigado. Obrigado, Solange, por me... Há pouco, quando falaste pronto, que é uma história real e decidiste escrever, quando escreves também é uma forma de ultrapassar a dor que é, não é bem esquecer, que não se esquece, não é? Mas lá está, é ultrapassar, aprender a viver e fazer esta homenagem ao Thor e imortalizando, tornando um herói de uma história infantil, é uma forma de nós também expulsarmos alguns fantasmas associados com a dor da perda, porque a perda é sempre uma perda, mas lá está, faz parte. E eu gostava de ler aqui uma passagem porque tu disseste que ele foi forte e que não é uma perda porque ele sobreviveu à doença, não sobreviveu foi à cirurgia, não é? Para tentar ultrapassar a doença. Então diz assim: com essas palavras senti o mundo a desvanecer-se ao meu redor Desculpem, está aqui a fazer reflexo. Vou ler novamente. Com essas palavras senti o mundo a desvanecer-se ao meu redor e deixei-me ir, sabendo que o meu dever estava cumprido. E o dever do Thor está cumprido, não é? Porque, apesar de ter partido, ele deixou um legado. E aqui, nesta história, nós não vamos poder revelar porque vão ter que ler. Exatamente. E relembro que os direitos de autor desta história não vão para o Bruno,
vão para ajudar uma associação de resgate animal, a ARA, em Lolé. O Bruno falou no início, mas agora no final já vamos relembrar, porque nem toda a gente estava aqui, nem toda a gente ouviu, mas os direitos de autor deste livro vão para ajudar esta associação, ou seja, ajudar os animais. Mas pronto, o que eu te queria perguntar é se realmente achas que o escreveres a história e o legado que o Thor te deixou a ti e nos deixa a nós e a todas as crianças agora que forem ler esta história, e o que disseste há pouco também, e há pouco ia falar e depois é tanta coisa que acabo por me esquecer e que é muito importante, eu não condeno, mas é bom nós passarmos esta mensagem. Muita gente vai a uma loja comprar um animal. Os animais não se compram, como as pessoas não se compram, os sentimentos não se compram. Com tantos animais que há em associações, não é? Tantos animais a precisarem de uma família, de uma casa, de cuidados, e nós vamos comprar. Não é criticar e não é condenar, porque cada pessoa tem a sua forma de agir e etc. Muitas vezes por causa do pedigree, entre aspas, por causa da raça. E quando eu tive um cão, aliás tive muitos, e gatos também quando era mais vida, como eu disse, no Alentejo nós crescemos no meio dos animais, mas já aqui no Algarve eu tive o meu Teddy, que foi o meu companheiro, era um cão, foi o meu companheiro durante muito tempo, e quando eu estava sozinha era ele que me fazia companhia e ele entendia muito bem. Eles não falam, mas dizem muito mais do que os seres humanos, e eu costumo dizer isto, também não deixa, nós dizemos que é os Guardiões das Sombras, a lenda de Thor, mas é uma história que fala de animais. E como é que se chamam as histórias que falam de animais? Os miúdos aqui presentes, como é que se chamam as histórias que falam de animais, em que os animais são os personagens da história? As fábulas, exatamente. Então isto não deixa de ser uma fábula, não é? É uma fábula, e são muitas. Nós crescemos, de certeza que leste outras fábulas. De certeza que todos nós crescemos a ouvir fábulas da tartaruga e da lebre, não é? São várias as fábulas que... O Patinho Feio, exatamente, nem me lembrava, o Patinho Feio, e que nos passam mensagens, não é? Depois nas escolas também lemos outras histórias associadas, e que eu costumo dizer que, lá está, as histórias infantis que nos passam mensagens tão bonitas, tão honestas, tão reais e necessárias, e de uma forma tão simples. Achas que... estou eu aqui a meter a conversa. Acho que é muito importante aquilo que chamaste há pouco a atenção, disseste que já tiveste vários animais de estimação e todos eles adotados. A importância de adotarmos. E a ARA é uma associação que tem animais que são cuidados, mas que estão à espera de uma família, não é? Então, por que não nós irmos adotar um desses animais que está à espera de um lar? Mas queria-te perguntar, para terminar, depois vou passar a palavra ao público, que de certeza que alguém poderá ter alguma dúvida relativamente à história, ou querá saber mais alguma coisa que eu não teria perguntado, se achas que o escreveres esta história te ajudou a enfrentar o luto que ainda fazias do Thor, e se poderá ajudar também outras crianças e outras pessoas que passem pelo mesmo. Ora, vamos lá tentar não chorar outra vez, Solange. Por acaso há uma coisa que eu não disse, e foi por isso que eu tornei o Thor um herói. Quando eu fui pedir a minha segunda opinião sobre o problema que ele tinha, o médico disse-me assim: olha, nós podemos fazer uma coisa, nós operamos e as coisas correm bem e tu não tens que decidir nada, e já vou dizer qual seria a decisão, ou as coisas correm mal e tu tens que decidir se ele continua a sofrer até morrer ou dás-lhe uma morte digna. Ou seja, o fato de o Thor ter passado por a operação, ter sobrevivido, ou seja, ter curado o problema que seria o problema dele, e ter decidido ele próprio falecer e não me ter dado essa escolha, ele para mim foi um super-herói, porque eu não saberia o que é que havia de escolher, porque eu não queria que ele sofresse, não é? Mas também não o queria matar, e estaria a ser egoísta fazê-lo sofrer. Eu acho que foi o meu luto, foi o livro, porque chorei muito, porque era um gato muito carinhoso, e como tu estavas a dizer, os animais entendem-nos. Muitas das vezes chegava cansado, estressado, chateado, aborrecido com alguma coisa, e eles tinham sempre um miau simpático a dizer. E era assim o Thor. E em todos os vídeos que eu partilho e que meto nas redes sociais e que tenho dele, até a filha dos meus padrinhos dizia: finalmente tens um gato simpático em casa, porque a minha primeira gata, a Miley, tem muito mau feitio, é como eu. Mas o facto de transpor a minha dor e tornar uma fantasia, uma história, uma fábula, e ainda por cima contado
por ele, porque o livro conta, é sempre ele a personagem principal, ou seja, ele conta do princípio ao fim, tirando a parte da luta, que ele acaba por falecer, não é segredo nenhum, até isso aconteceu na vida real, e então foi uma maneira de não sofrer tanto e de ter a imagem que eu queria dele, ou seja, eu imortalizei-o não só no livro, mas na minha maneira de pensar e nas memórias que tinha dele, porque cada vez que eu olho para o livro lembro-me de tudo o bom que ele me trouxe, e então é uma maneira de eu esquecer também a forma como ele morreu. Bom, não sei se deixei alguma coisa por perguntar, se há mais alguma coisa que queiras partilhar connosco antes de eu passar a palavra ao público. Não sei se... acho que a partilha que fizeste é uma partilha muito honesta, muito pessoal, e toda a gente ficou a perceber o objetivo desta história e, no fundo, do que é que esta história fala. Se não quiseres partilhar mais nada, dizer mais nada, eu passo a palavra ao público, se alguém quiser colocar alguma pergunta. Posso? Então, algum de vocês quer colocar alguma pergunta ou tem alguma dúvida relativamente àquilo que foi aqui falado? Está tudo cheio de vergonha. Quer dizer, eu é que estava toda envergonhada que me ia expor, nunca tinha estado nesta situação, apesar de ter sempre público, porque, como eu vos disse, sou professora, então tenho sempre 20, 30 alunos à minha frente e agora, afinal, temos aqui um voluntário. Olá, é Jorge Mourão. Há pouco disseste que se nós conseguimos descobrir primeiro ou antes os cristais, talvez já seja suficiente. Ora, só te falta dizer agora quais são os sinais que nós possamos ter outra maternidade. Olha, eu fiquei acabei por pesquisar depois muito dessa doença, porque realmente eu quero continuar a ter gatos. Nós sabemos que a vida dos gatos, não é, apesar de dizerem que têm 7 vidas, a vida deles não é muito longa. E é outra das curiosidades no Thor que me surpreendeu bastante, que eu só fiquei a saber depois. O Thor nunca miou de dor, só fazia sempre a necessidade do xixi lá fora, e então normalmente um gato, mesmo que seja territorial, se fizer o xixi mais do que uma vez consecutivamente numa semana fora da caixa de areia, é sinal que há problemas na bexiga, independentemente do nível da gravidade. E é normal a doença causar dor. O Thor nunca se queixou, mais uma vez foi super-herói, mas normalmente o gato vai mijar, desculpem a palavra, mas é mijar, é normal, urinar fora da caixa, porque associa a caixa da areia à dor. E então, como sentem dor, acabam por pensar que é da caixa da areia e não de estar a fazer xixi, de urinar. E então, dos principais sintomas mesmo é, mais do que uma vez fora da caixa da areia, já é um alerta, um foguete de sinalização. Ou seja, e a dor costuma ser muito intensa. Portanto, eles, ao fazer xixi, vão miar com dor. O médico disse que são logo dos principais sintomas que eles têm quando começam a ter. Obrigada pela pergunta. Uma pergunta muito pertinente. Mais alguém quer colocar alguma pergunta? Olha, a Francisca, muito bem. Queres fazer uma pergunta? O microfone está aqui, meu amor. O que é que queres perguntar, querida? Podes ver a foto do gato? Pode ver a foto do gato. Podes ver tudo e mais alguma coisa que eu mostro, pode ser? Mas agora no fim, está bem? Vens ter comigo e eu mostro tudo. Mais alguma? Claro que sim. Quando o Thor foi morar com você, ele passou quanto tempo contigo? O Thor foi adotado mesmo de pequenino, e eu posso mostrar a fotografia, que eu posso partilhar com toda a gente. E ele foi, ou seja, eu sou muito péssimo com datas, portanto eu vou tentar não envergonhar, porque o Rodrigo depois vai ver esta filmagem e ele é que é a pessoa que tem capacidade disso. O Thor teve 1 ano e 2 meses connosco. Obrigada, querida. Eu ontem vi não só as fotos, mas vi o filme e o Thor era tão lindo. Era mesmo bonito, tão querido. Eu, por acaso, não tive assim noção do tamanho, não é? Mas achei muito giro o gatinho. Pronto, estamos aqui ansiosos por ver o gatinho. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Pronto, então, vou passar a fase dos agradecimentos. Há pouco o Bruno fez logo no início, eu não fiz, por isso vou aproveitar para fazer agora. Mas queria agradecer aqui ao Marina Ria Center por nos receber. Queria agradecer à Junta de Freguesia de Quelves
certo? Pela colaboração e, sobretudo, queria agradecer à Rituais do Sul, que é o responsável pela organização, a todos os sócios, aos artesãos e aos amigos por este trabalho bonito que estão aqui a fazer, de partilhar connosco e divulgar as tradições, a cultura do Algarve, não é? As nossas tradições que se vão perdendo, e este trabalho que é feito aqui de divulgar é um trabalho muito importante para que essas tradições não desapareçam, que as passemos aos mais jovens. E depois, por último, mas não menos importante, queria agradecer ao Bruno esta conversa honesta e sincera que tivemos aqui os dois e que não nos conhecíamos. Eu conheci-o primeiro porque ontem fui sem dizer nada, mas fui à apresentação do livro do Bruno em Tavira, e hoje quando cheguei aqui é que lhe disse que tinha estado presente, que tinha assistido a um pouco da apresentação, e ele realmente disse que parecia, tinha visto lá alguém que não conhecia, não era do universo do Bruno, mas que eu depois entretanto tive que sair, mas acabei por saber um bocadinho mais, fui às fontes, fui uma espia, verdade, mas uma espia boa, por tentar fazer o trabalho de casa. Pronto, a nível dos agradecimentos está, obrigada Bruno, obrigada Dona Manuela, obrigada Rituais do Sul, ao Marina Center e à Ajuda de Freguesia de Olhão pela colaboração. Agora vou passar, quem quiser adquirir o livro, volta a relembrar, porque é muito importante, que os direitos de autor deste livro revertem totalmente a favor da ARA, que é uma associação de resgate animal sediada em Lolé, que faz um trabalho extraordinário com o resgate animal e com o cuidado animal. Por isso, é um bom investimento. Estão não só a investir num livro, estão a investir na cultura, não é? Na escrita, mas também na ajuda aos animais que tanto precisam de nós. A seguir, o Bruno vai ficar aqui. Quem quiser adquirir o livro terá a tal surpresa que o Bruno falou no início, e terá também a assinatura do autor, não é? Terá um livro assinado e com dedicatória. Por isso, vou dar por encerrada. Não sei se alguém quiser dizer mais alguma coisa, ou se a Dona Manuel quiser mais uma palavrinha. Peço desculpa pela minha, não é? Pela minha falta de não, de jantar não, mas como eu disse no início, é a minha primeira vez, espero que não tenha corrido muito mal, que não tenha sido assim muito mal. A minha falta de, não é profissionalismo, mas como é que eu ia dizer, também não é à vontade, mas não fazer, é a primeira vez. A experiência, exatamente, a falta de experiência na coisa, mas isto com o tempo vai lá. Mas o mais importante não era aqui fazer bem, não era isso que eu queria, fazer bem moderadora, mas era sobretudo uma conversa entre amigos para partilhar aquilo que foi a escrita e o processo criativo dos Guardiões das Sombras, a Lenda de Thor. Por isso, agora se quiserem, venham aqui junto de nós para adquirir o livro e receberem uma autógrafo e a dedicatória do Bruno. Obrigada a todos pela presença, uma presença muito, uma escuta ativa, não é? Estiveram com muita atenção, uma presença atenta, e também aqueles que nos colocaram as perguntas e estiveram com atenção àquilo que nós estivemos aqui a dizer. Grata por tudo. Obrigada. Uma grande salva de palmas para a professora Solange e para o nosso autor, o Bruno Pimpão. Obrigada a todos por este bocadinho e sejam bem-vindos ao nosso Mercadinho Rituais do Sul. Boa noite. Já agora, e a título de curiosidade, o preço do livro são 14 euros, está bem? Ok? Obrigada. Obrigada. Correu bem. Lá na Querida. Estamos Então de férias. Eu vou de férias lá, mas prefiro lá do que ir a Beja. Ainda tem 2 ou 3 dias. Acho que eles já andam à procura de a ver se conseguem algum para falar. Agora acho que é lá pessoal que já anda lá a
Se for agora, há de ser outra coisa. Foi o André. Já veio tirar a placa. Oh, foi mesmo assim. Oh, que esta faca já me chama de euros. Deve ser Não, deixar logo aqui sentada. Não é que fugiu. a gente recebe e há uma plataforma e pagar. Agora já eu achei que o Flamengo já para fora. Se for uma corrida, é que colocar o irmão, dá para desfocar. Pode fazer o que eles não podem usar, mas eu posso ver.